Esse aqui é o segundo vídeo, meus amados irmãos e irmãs, filhos e filhas dos quais o nosso Pai Criador ama o seu ser. Todos vós do mundo são de valores inestimáveis o seu ser. Pois é, quando eu estava lendo lá, explicando lá no primeiro vídeo que o nosso Pai Criador, ele é um ser de luz, de vida, perfeito, não dá para resumir tudo num vídeo. Eu convido você a acompanhar com bom raciocínio lógico, culto, com bom senso, todas as coisas que vão ser colocadas aqui neste canal, né? O Pai Criador ou existência nos rege pela lei natural. Eu convido você a acompanhar. Convido, você não vai se arrepender. Então eu estava falando lá que Enoque foi levado pelas nuvens que o convidaram, estrelas agitadas. As estrelas agitadas são os anjos que convidaram ele, levaram ele até a presença do nosso Pai. Aqui, meus amados, eu vou resumir isso aqui outra hora, tá bom? Que são nuvens, pelo grego, que aprendeu com o hebraico, essa palavra aqui, Nepal, né? Ou Nepelim, está aqui, que são anjos, né? Anjos são os Nepilins. E essa palavra Nepilins significa caído. Essa palavra serve tanto para os anjos quanto para os seres humanos, porque caído, queda, né? Está sem o Pai, porque ele está com o Pai está de pé e sem o Pai está em queda, de uma maneira literária. Então, vamos resumir isso aqui com mais tempo, que o propósito para a resumição desse assunto aqui, desse segundo vídeo, que não acabou, que passou para cá. Então assim, ó, tá aqui, que eu vou resumir isso aqui com mais tempo, tá bom? O nosso Pai Criador, então, encarregou o nosso irmão Enoque, o seu elegido, pelas suas obras, né? Pela lei natural, que ele praticou essas obras, com a boa consciência e também pela espiritualidade que ele tinha com o nosso Pai Criador. Então, o nosso Pai Criador encarregou ele de rogar, né? Pelos anjos, que estavam materializados em homens, e pelos homens também, seres humanos, né? E não os homens por ele. Tá aqui, ó. Isto aqui para reforçar mais um pouquinho aqui, ó. Então, como eu estava falando, que o nosso Pai Criador, ele não é, meus amados, o Deus que está aqui no próprio livro dele, que o que está aqui é o Deus da Bíblia. Tá bom, meus amados? Eu não tenho nada contra ninguém. Agora, contra a história aqui, eu vou corrigir na medida do possível para ficar esclarecido que o nosso Pai Criador não tem nada a ver com o ser que está aqui. Então assim, ó, o nosso Pai Criador encarregou o seu Filho de interceder pelos rebeldes, né? Tanto anjos materializados quanto pessoas também, que os anjos não pecaram sozinhos, eles nunca pecam sozinhos, desde o passado até hoje nunca viu a lei natural sozinha. Sempre o ser humano está junto. Então tá aqui, ó, rogar por eles. O nosso Pai Criador, ele também tem nos pedido para fazer a mesma coisa e nós temos feito a mesma coisa, pois por isso que um dia eu tive um encontro com ele, por isso que hoje eu estou com a ex-rainha do Samyaza, mais conhecido como Lúcifer. Quem tem um mundo espiritual sabe que está num grau desse, tem que ter uma espiritualidade, tá certo, meus amados? Mas não estamos aqui para brigar com ninguém, nem um irmãos espiritual do lado nem do outro. Se for uma guerra vai ser de amor, de compreensão, mas não para brigar. Se alguém quiser brigar, então pode até brigar sozinho, que nós não estamos aqui para isso. Então assim, ó, nós temos intercedido, claro, por aqueles irmãos e irmãs que têm aceitado a corrigir as coisas que vai ser falado aqui neste canal, neste vídeo, nos outros, e mostrar que o nosso Pai Criador é esse do qual nós estamos falando, o qual recupera os seus filhos. E nós temos feito isso. Muitos irmãos e irmãs têm sido curados, têm sido libertos de espírito, de doenças que esses espíritos causam, né? E muitos desses espíritos, às vezes, quando se encontram em alguns corpos, né, que quem é do mundo espiritual está sabendo do que eu estou falando, eles se arrependem. Eles voltam para o nosso Pai Criador. Então nós fizemos um trabalho aqui igual do nosso irmão Enoque, e temos como provar o que nós estamos falando de uma maneira espiritual. Mas o próprio Samyaza, né, o próprio Lúcifer, ele até quer, mas muitas vezes ele já disse, não depende de mim o arrependimento dos outros, espíritos e humanos. Depende do livre-arbítrio de cada um escolher. E ele está correto, porque nós temos as nossas escolhas. E ele particularmente vai
estando assim. Mas muitos espíritos de muitos humanos têm estado com o Pai Criador mediante essa intervenção que nosso Pai tem nos dado para fazer este trabalho. Tá certo, meus amados? Ademais, deixa eu resumir uma coisinha que eu sei que é um tanto meio assim. O nosso Pai então me deu o nome ou o título, né? Pode-se dizer de portal. Igual o nosso irmão Enoque era o portal entre esse mundo e o outro. E para sua filhinha, a ex-rainha do Samiazel, mais conhecido como Lúcifer, deu-lhe o nome de Preciele. Preciosa do nosso Pai, deu o nome de Preciele Chave. Depois a gente resume isso aí com o tempo. Tá certo, meus amados? Então tá aqui, ó. Você quer ser livre das correntes que estão lhe segurando? As correntes espirituais que estão lhe segurando para você não ser livre? Para você não ser livre. Mas me perdoa. Não são só eles que às vezes colocam as correntes em nós. Somos nós, às vezes, que damos as nossas próprias mãos, os nossos pulsos para eles nos amarrarem, o nosso entendimento para eles segurarem. Eles não têm culpa de nada sozinhos. Nós participamos. Tanto é que quando nós usamos o nosso livre-arbítrio de escolher estar com o nosso Pai, eles não podem impedir. Quando nós escolhemos estar com Ele, o nosso Pai não nos impede. Temos o livre-arbítrio de escolher a que lado que queremos estar. Somos livres. Se aquele é melhor ou aquele outro é melhor, então a gente escolhe aquilo que realmente é melhor, ou que é o Pai, né? Que a gente entende como o Pai da criação, o Pai ou existência. Então está aí. Aí você quiser ser livre espiritualmente, então a gente vai chegando lá. Eu vou resumir esse livro do Enoque aqui na medida do possível, com o tempo, né, nesses vídeos aqui, mas eu vou apelar para outras coisas que você, meu irmão, minha irmã, que eu amo com todo o meu coração, com todo o sentimento de amor que existe dentro dele, por você, pela sua pessoa e não pelos seus bens. Eu vou me expressar aqui com respeito, com carinho, tá? Individualmente é diferente, se você crê de maneira diferente de nós ou não. Eu estou aqui para elucidar algumas coisas, e na medida do possível, com respeito a todos, tá bom? Eu vou falar de um assunto que, se você não vai, né, você que me ouvir, não vai se conscientizar se você não quiser. Você vai assistir o primeiro vídeo, o segundo se você quiser, e você vai se conscientizar que existe uma espiritualidade aqui nesse irmão e na sua irmã, que em breve vai estar falando aqui também, para eu não ficar aqui como se essa história tivesse eu inventando. E melhor ainda se a gente pudesse se encontrar de maneira, seja aqui pela internet, seja pessoal, a gente vai conversando, a gente vai chegando lá. Tá certo, meus amados? Mas eu vou falar uma coisa poderosa para você. Poderosíssima para você, que você vai ser livre das correntes que estão lhe segurando. Segurando o seu entendimento. Segurando a sua liberdade. Talvez você é aquele irmão, aquela irmã que não sabe o que está acontecendo com você. Você, de um tempo para o outro, você começou a ouvir vozes, começou a ver vulto, você começou a ficar doente depois disso, e você está gastando tudo que você tem, você não está conseguindo mais se aplumar na vida, você não está conseguindo mais se firmar, tudo está se acabando na sua vida. Mas o nosso Pai Criador te ama, o seu ser, e Ele vai te responder. Ele vai estar contigo, Ele já está aí. Ele já está aí. Só basta você escutar a sua voz na sua consciência, no seu coração, pela lei natural. Meus amados, eu vou resumir o que é a lei natural na medida do possível, junto com nossos irmãos. Tá certo? Ó, eu vou apresentar aqui para você, ó. Bíblia de Jerusalém. Tá bom, meus amados? Bíblia de Jerusalém. Então, assim, ó, é uma Bíblia dos nossos irmãos católicos e protestantes, se não me foge muito, que é o que eu li. Os meus irmãos que eu amo e respeito, as suas pessoas e as suas particularidades de crença. Como eu disse, eu não estou aqui para perseguir ninguém. Não posso diante do nosso Pai Criador, porque o juiz é Ele de tudo que existe. E também diante da lei civil, que nos dá o direito de se expressar e de não perseguir. E está corretíssima essa lei civil, que está de acordo com a vontade do nosso Pai Criador. Meus parabéns para todos os envolvidos por fazer
desta lei, né, uma constituição, né, para que todos nós tivéssemos um regulamento de respeito uns com os outros. Então, bênção do nosso Pai para todos os que trabalharam para, então, estabelecer esta lei. Os que não tiveram junto com nós, bênção do nosso Pai, espiritualmente, bênção do nosso Pai para todos os que estão, para que continue, então aí a gente tendo o direito, né? Mas os que for preciso ser corrigido, seja corrigido. Se eu for precisado ser corrigido, eu aceito e me retrato e peço perdão se for preciso, se eu cometer alguma falha, alguma perseguição, correção, alguma coisa. Tá certo, meus amados? Porque eu não sou perfeito, né? Eu sou um ser humano falho que perdi a perfeição, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 1, que essa história pertence ao nosso irmão Enoque, que outra hora eu vou comentar sobre isso. E nós todos estamos no mesmo barco, pode-se dizer assim. Mas eu sou humilde o suficiente para assumir os meus erros. Meus amados, bênção do nosso Pai Criador para vós todos. E eu vou passar para o terceiro vídeo. Falando então do pecado desses nossos irmãos espirituais que se materializaram em forma humana, né, e ficaram com as mulheres, ficaram com os seres humanos e ensinaram a eles então tantas coisas que não devia e implantaram aí o seu reino de imoralidade, tá certo? Só o nosso irmão Enoque, claro que tinha outro junto com ele, mas ele é o exemplo que estabeleceu a moralidade, estabeleceu o bem do nosso Pai Criador no tempo que só havia maldade naquela época. A imperfeição, então, e todas aquelas coisas que aconteceram no passado, o nosso irmão Enoque não se corrompeu. Por isso, foi eleito. Praticou atitudes, obras de conformidade com a ética, né? Uma boa consciência, um bom juízo, um bom julgamento, uma boa atitude. Ele, então, foi elegido dentro dos contextos da lei natural, meus amados. Tá certo? Um profundo abraço e vamos passar para o terceiro.